Salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade à nossa catequese. Estamos fazendo agora esse projeto, Catecismo Romano. E começamos o Credo dos Apóstolos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora vamos ver a parte do Pai, né? Vamos estudar sobre esse assunto hoje. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criada, renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver aqui o parágrafo número 9, né? Vamos falar da pessoa do Pai. No símbolo vem a seguir a palavra Pai. Ora, dá-se a Deus o nome de Pai, sob vários pontos de vista. É preciso, pois, explicar primeiro o sentido que lhe cabe neste lugar. Primeiro, Deus é Criador e governador do mundo. Não obstante as trevas do paganismo, chegaram alguns homens a reconhecer, sem a luz da fé, que Deus é uma substância eterna, do qual tiveram origem todas as coisas, e cuja providência tudo governa e tudo conserva em sua ordem e posição. Assim como chamamos de pai a quem funda uma família e a dirige com critério e autoridade, assim também quiseram eles, por analogia, chamar pai a Deus, a quem reconheciam como Criador e governador de todas as coisas. A Sagrada Escritura emprega o termo também no mesmo sentido. Falando de Deus, declara que lhe devemos atribuir à criação o domínio e a admirável provisão de todas as coisas. Numa passagem lemos: não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e tirou do nada? Deuteronômio 32, 6. E outra: porventura não é um só o Pai de todos nós? Não foi mesmo Deus que nos criou? Malaquias 2:10. Segundo ponto. De modo particular, Deus é Pai dos cristãos. Com maior insistência e num sentido todo particular, Deus é chamado de Pai dos cristãos, principalmente no livro do Novo Testamento. Os cristãos não receberam o espírito de servidão para estar novamente com temor, mas o espírito da filiação adotiva, o qual nos faz exclamar: Abba, Pai. Romanos 8,15. Tão grande é o amor do Pai para conosco que somos chamados de fato, somos filhos de Deus. 1 João 3,1. Se, porém, somos filhos, somos também herdeiros, sim, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Romanos 8,17. Que é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8,29. E não se vexa de nos chamar irmãos. Hebreus 2,11. Terceiro ponto. Como primeira pessoa da Santíssima Trindade, além dessas noções assim formuladas, o pároco explicará aos fiéis que
Ao ouvir o nome de Pai aplicado a Deus, deve elevar o espírito para a contemplação de mistérios mais sublimes. Pelo nome Pai, a revelação nos permite entrever aos poucos o que se acha profundamente oculto e encerrado naquela luz inacessível onde Deus habita. 1 Timóteo 6,16. Mistério que a perspicácia do espírito humano não podia certamente atingir, nem tampouco suspeitar. O nome de Pai indica pluralidade de pessoas em Deus. O termo indica que, na unidade da natureza divina, não devemos crer na existência de uma só pessoa, mas de várias pessoas realmente distintas. São três as pessoas que existem numa só divindade: o Pai, que por ninguém foi gerado, o Filho, que gerado foi pelo Pai, antes de todos os séculos, e o Espírito Santo, que também desde toda a eternidade procede do Pai e do Filho. Na unidade da natureza divina, o Pai é primeira pessoa e, com seu Filho unigênito e o Espírito Santo, é um só Deus e um só Senhor. Não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Não é lícito supor nas três pessoas qualquer diferença ou desigualdade. Por conseguinte, só devemos considerá-la distinta em suas respectivas propriedades. O Pai não é gerado, o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desta maneira, confessamos ser a mesma essência e a substância das três pessoas. Na confissão da verdadeira e sempre eterna divindade, cremos que é preciso adorar pia e santamente não só a distinção nas pessoas, mas também a unidade na essência e a igualdade na trindade. B. De que modo o Pai é a primeira pessoa da trindade? Quando, por dizemos ser o Pai a primeira pessoa, não é para entender como se na trindade posséssemos a ideia de anterior ou posterior, de maior ou menor. Tanta impiedade não deve infiltrar-se nos ânimos dos fiéis, pois a religião cristã apregoa, com relação às três pessoas, a mesma eternidade, a mesma glória e a mesma majestade. Com certeza e sem a menor dúvida, afirmamos ser o Pai a primeira pessoa, porque é um princípio sem princípio, e como se não distingue das outras pessoas, senão pela propriedade de Pai. É a ela somente que se atribui principalmente a eterna geração do Filho, mas para inculcar que a primeira pessoa foi sempre Deus e sempre Pai ao mesmo tempo, é que no símbolo enunciamos juntos os nomes de Deus e Pai. Letra C. Não investiguemos com sutileza o mistério da Santíssima Trindade. Ora, não há coisa mais perigosa do que versa este assunto, porque é o mais profundo e o mais difícil de todos, assim como não há mais grave responsabilidade se viermos a errar na formulação e explicação deste mistério. Por isso, o pároco ensinará que é preciso reter rigorosamente os termos essência,
e pessoa, como os únicos adequados para exprimir esse mistério. Os fiéis devem ficar sabendo que a unidade está na essência e a distinção nas pessoas. No mais, força é evitar toda sutileza de investigação, lembrando-nos do que sustenta a Escritura. Quem quer sondar a majestade será oprimido pelo peso de sua glória. Provérbio 25, 27. Para nós, deve bastar a certeza de que a fé nos dá, de ter Deus assim falado. Grande loucura e desgraça seria para nós e não cremos em suas palavras. Ensinai, diz nosso Senhor, todas as gentes e batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E noutro lugar, 3 são que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes 3 são uma só coisa. 1 João 5, 7, 8. Quem pela graça de Deus crê nestas verdades, reze com perseverança e conjure a Deus Pai, que do nada criou todas as coisas, que tudo dirige com suavidade. Sabedoria 8:1. Que nos deu o poder de tornar-nos filhos de Deus. João 1:12. Que revelou à inteligência humana o mistério da Santíssima Trindade. Ore, pois, sem interrupção. 1 Tessalonicenses 5:7. Para ser um dia recebido nos eternos tabernáculos. Lucas 16:9. Para ser julgado digno de contemplar essa infinita faculdade de Deus Pai, que, considerando-se e reconhecendo-se a si mesmo, gera ao Filho que lhe é igual e semelhante, para ser digno de ver também como o Espírito Santo, que é de ambos a mesma igual caridade, procedendo do Pai e do Filho, une entre si, com vínculo eterno e indissolúvel, aquele que gera e aquele que é gerado, e para ser digno de afinal de verificar, assim como existe uma unidade de essência na divina Trindade, ao mesmo tempo que existe uma perfeita distinção entre as 3 pessoas. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui. Nós vamos ver no próximo vídeo, próxima aula, a parte número 4, Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta caminhada, nesta catequese, em nome de